E eu vou citar hoje para você alguns pontos interessantes e mais profundos que eu não citei no vídeo que eu falei das viagens astrais. E como esse assunto não tem comprovação científica e nem estudos aprofundados de especialistas ou cientistas, fica mais difícil crer em todas essas experiências. Uma coisa você deve ter em mente: você é uma consciência, um fractal do Criador primordial, tendo uma experiência na terceira dimensão. Embora a sua consciência esteja presa no corpo, pelo seu desejo e intenção, poderá acessar outros planos e ainda universos paralelos. E quem sabe descobrir tudo, toda a verdade por você mesmo, por você mesma, sem precisar de estudar ou ainda assistir vídeos. E isso que eu vou falar nesse vídeo são dos meus estudos pessoais e também algumas das minhas experiências vivenciadas por mim mesmo. Então, de minha experiência pessoal, eu já posso lhe dizer, que todos, sem exceção, fazem viagem astral durante o sono. E o fato é que a maioria das pessoas não tem consciência e por isso alguns acham que os sonhos são apenas lembranças estranhas e inexplicáveis vindas não sei da onde. Só que não. Trazemos fragmentos de nossas viagens fora do corpo também, uma vez que há outras coisas que ocorrem durante o sono, como explica a psicologia. Então, como eu já disse em outro vídeo, os sonhos têm vários significados e um deles é a viagem astral para universos paralelos e outras dimensões do ser. Só que, assim como temos o véu do esquecimento que nos impossibilita de sabermos de todas as nossas vidas anteriores e as nossas experiências, na viagem astral ocorre o mesmo. A viagem astral é natural, assim como você faz uma viagem de carro ou tira férias no exterior, e por isso não há nada realmente terrível a se temer. Então, vamos nos aprofundar ainda mais nesse mistério. Eu sei que você vai tentar resistir e contestar o que eu vou contar. E pode até nem querer acreditar em tudo isso que eu vou falar. E saiba que você tem o livre-arbítrio para negar essa explicação. Mas eu sugiro que vá até o final e entenda mais desse mistério e aceite mais essa possibilidade incrível que eu vou contar. Então, viagem astral, ou como também é chamada de projeção astral, é a habilidade da consciência de sair do corpo e viajar independentemente do corpo. E olha só, para aqueles que acreditam que somos mais que um corpo físico, o conceito de que a nossa consciência se separa da forma física não é tão difícil de entender. Só que os pessimistas, os céticos vão zombar, mas para aqueles que já tiveram experiência, sabem que é apenas um fato da natureza e uma atividade normal do ser humano. E mesmo que não tenha tido uma experiência consciente de todas as suas viagens astrais, os fragmentos dos sonhos que traz muitas vezes são das suas vivências astrais. A viagem astral pode ser induzida e feita conscientemente, mas o mais normal dos seres humanos é terem sonhos estranhos e não entenderem o motivo disso. Aliás, você já teve sonhos estranhos e ainda inexplicáveis? Pois é, alguns foram experiências positivas e outras negativas de suas viagens a outras dimensões e universos paralelos. E esse estado negativo e positivo ocorre pela sua frequência vibratória no aumento e suas necessidades de experiências em outras dimensões ou universos paralelos. E eu vou deixar claro que eu não pratico a viagem astral e uso apenas os elementos do sono para ter consciência de meus sonhos, ou seja, das minhas viagens astrais noturnas. E saiba que todos os sintomas relacionados a viagens astrais já foram experimentados por mim das mais diferentes formas e eu tenho certeza que isso ocorreu também com você. E olha, eu trago desses sonhos verdadeiras aventuras, das quais eu retorno consciente delas, porém, algumas eu não consigo lembrar depois que eu levanto e fico mais acordado. E veja só, algumas linhas filosóficas defendem que durante o sono você pode trabalhar em alguma missão e até participar de verdadeiras batalhas espirituais. E por isso, de algumas delas, é bom não lembrar mesmo. E eu acredito que é um sistema de autoproteção para evitar que queimemos o nosso fusível mental. E talvez por isso somos limitados com os véus que impedem de conhecer essas verdades que poderiam ser muito fortes para alguns, ou mesmo verdades fortes para todos nós. Então, nós podemos ocasionalmente ter uma experiência desagradável durante o nosso sono ou mesmo na viagem astral. E para evitar que uma viagem ruim aconteça com você, tome algumas precauções simples.
Saiba que provavelmente o maior perigo na projeção astral não é com o corpo espiritual, com a consciência saindo do corpo, mas em deixar o corpo físico desprotegido. Veja só, seria assim como quando você está em um sono profundo, se alguém entrasse furtivamente em seu quarto à noite, ele poderia machucá-lo. Ou até pior, ele até eliminar você, antes mesmo que você acordasse e estivesse preparado para lutar contra isso. E o que isso significa? Olha só, é que na projeção astral não é nem mais nem menos perigoso do que dormir à noite. Então não é uma boa tentar fazer viagem astral enquanto está em um parque à noite sozinho, ou na casa de alguém que você não confia. E há também dentro disso um tema que é bem controverso, que é a possessão durante a viagem astral. Afinal, existem histórias de terror que circulam onde um amigo de um amigo projetado astralmente foi possuído enquanto a consciência estava fora do corpo. Então saiba uma coisa, muitas pessoas que fazem viagem astral rejeitam essa possibilidade porque a consciência está ainda conectada ao corpo e volta em um nanosegundo quando há problemas. Então, se você tem esse medo, ele é só para impedi-lo de aproveitar a experiência da viagem astral, que aliás, eu já falei, você já faz enquanto dorme, e eu acredito que você nunca foi obsediado dessa forma. Mas, se desejar fazer a projeção induzida e consciente, você pode tomar algumas precauções. E eu acredito que borrifar água benta ou sal ao redor de si antes de fazer viagem astral não irá resolver uma coisa que na minha ideia não existe. Bom, e se você acredita e deseja, pode ainda chamar guias espirituais e pedir que o corpo seja protegido enquanto você estiver fora. Mas olha só que interessante. Então entenda algo importante. Muitas pessoas não meditam, não oram, não rezam antes de dormir, solicitando proteção e mesmo assim viajam e retornam normalmente ao corpo. Então veja, se você faz inconscientemente enquanto dorme e volta, por que não voltaria na viagem astral induzida? Porém, uma das narrativas de quem faz viagem astral conscientemente é que ocasionalmente encontra outras pessoas ou entidades de outros planos. Então saiba que a maioria delas será inofensiva. E mesmo que você encontre uma entidade inferior que expresse emoções negativas, ela não pode fazer nada com você. Entenda, eles não podem prejudicar o seu corpo astral ou cortar a sua conexão, que é vista por alguns como um cordão de prata que liga a consciência ao seu corpo físico. O que eles podem fazer é dar um susto em você e nessa situação você deverá retornar ao corpo. Então não se preocupe, apenas ignore essa presença e se sentir ameaçado ou ameaçada, retorne ao seu corpo físico, simples assim, eles não poderão te impedir. Vou repetir, você já faz isso todas as noites e retorna sem problemas e você faz isso diariamente. E saiba uma coisa interessante, que é que em sua viagem astral, sua consciência pode ir a qualquer lugar do universo que você desejar ir. Inclusive, você também pode interagir com outras pessoas que estão viajando no astral ao mesmo tempo. Só que ao se mover no astral, tente evitar invadir a privacidade das outras pessoas. E um detalhe interessante, cuide bem do seu corpo físico e da sua saúde. A fraqueza do corpo ou da mente pode inibir sua capacidade de viajar no plano astral. Isso porque pode não ser possível elevar suas vibrações ao nível necessário para a viagem e também pode afetar o tempo que você consegue viajar. E na minha visão, a melhor maneira de se preparar para uma viagem astral é com a meditação, onde se relaxa a mente e o corpo completamente. Olha, a meditação é uma maneira eficaz de atingir a calma e o relaxamento totais, e é apenas isso que eu pratico antes de cada noite de sono. E ainda pode, se desejar, harmonizar-se aplicando em si mesmo a luz violeta para a limpeza e azul para a proteção. E para a meditação eu sugiro o sistema mais simples, que é a contagem de 10 a 0, relaxando cada parte do corpo e focando nele para que se evite ter pensamentos desnecessários. E veja que a concentração na respiração geralmente é útil, pois as pessoas direcionam seus pensamentos apenas para o fluxo de ar que entra e sai do seu corpo. Então, prestar atenção a cada respiração pode facilitar muito a meditação e, consequentemente, a viagem astral consciente. E olha, independente de qualquer método que utilize para a meditação, quando pensamentos indesejados surgirem em sua mente, apenas aceite-os e deixe-os ir embora. E saiba você que batidas bineurais podem ajudar iniciantes com viagens astrais, sintonizando o cérebro nas frequências necessárias. Afinal, sons diferentes entram em cada ouvido para afetar cada lado do cérebro.
Portanto, nesse método de usar sons binaurais, é fundamental que você use fones de ouvido para permitir que os sons necessários sejam direcionados para cada lugar correto. E mais, não fique tentando experimentar estimulantes, ervas ou drogas para melhorar a sua experiência. Uma mente clara e focada é tudo o que você precisa. E saiba você que existem vários métodos usados para separar a consciência do corpo físico para experimentar as viagens astrais. Se você desejar, pode tentar métodos diferentes para descobrir qual maneira funciona melhor para você. Veja só, você pode tentar se visualizar flutuando livre de seu corpo e deixando para trás enquanto explora. Você pode também tentar imaginar um objeto fixo, fora, sólido e imóvel para se libertar do seu corpo. Ou ainda você pode tentar imaginar o seu consciente rolando para fora do seu corpo. Outros ainda dizem que uma técnica é imaginar você usar uma corda para sair de si mesmo durante a meditação profunda. Outra coisa que dizem que pode ser interessante é variar o horário do dia em que você tenta viajar. Assim como os métodos usados, os horários do dia que as pessoas consideram mais eficazes podem variar de pessoa para pessoa. E se não estiver conseguindo, seja paciente. Pode levar algum tempo para dominar as técnicas corretas. Então, continue tentando e não desanime. Um ponto interessante, você deve ter também um forte desejo de viajar astralmente, pois sem esse desejo, vontade e intenção, é improvável que você alcance o nível de vibração necessário para que isso aconteça. E veja que uma projeção pode durar alguns segundos ou algumas horas. No entanto, é raro que as pessoas passem tanto tempo no plano astral. E uma coisa que vale a pena ser lembrado, no astral, o tempo e espaço são relativos. Em uma viagem que conte a história de uma vida, por exemplo, pode levar apenas alguns poucos minutos aqui na terceira dimensão. Ah, e um detalhe, afaste-se rapidamente de seu corpo quando estiver fora dele, pois isso impedirá que você seja imediatamente puxado de volta. Então, não tenha medo de viajar. Aceite que é uma experiência nova e diferente, mas que não há razão para ter medo. Então, aceite novas sensações e sentimentos. Olha, algumas pessoas têm medo de se perder no astral e não conseguir se reconectar com o seu corpo. E isso não vai acontecer. Entenda uma coisa, a única maneira do cordão de prata ou do que nos liga ao nosso corpo ser quebrado é pela morte. Então tenha certeza que você não pode cortá-lo inadvertidamente enquanto estiver fora do seu corpo. Então um ponto importante. Para se retornar ao corpo em que deixou para trás, concentre-se apenas no seu próprio corpo e imagine-se sendo puxado de volta para dentro. Aliás, uma coisa que já foi relatada, quando seus dois corpos se fundirem novamente, você provavelmente sentirá um pouco tonto. E saiba que isso é completamente normal e depois de alguns momentos você retornará ao normal. Olha só, eu não vou ficar aqui descrevendo as minhas aventuras durante o meu sono, mas eu já tive experiências muito interessantes e também muito desveladoras. Então por isso, eu sempre digo, aceite novas possibilidades, mantenha sua mente aberta, uma vez que o mundo está em um caminho de modificação extrema. E saiba que essas modificações poderão inclusive liberar muitas dessas informações a todos os seres humanos. E saiba que para quem não aceita essas possibilidades, será um grande susto e ficará muito difícil nesse momento de desvelações intensas. Então, se deseja entender melhor tudo isso, eu recomendo que leia o e-book Os Níveis do Despertar, que está disponível para baixar gratuitamente. O e-book é de rápida e simples leitura e está nesse link abaixo e também na descrição do vídeo. Agora, se você deseja se aprofundar realmente nesses assuntos, eu tenho um curso disponível onde eu dou uma explicação para uma compreensão integral do mundo externo e do mundo interno também. E se desejar saber mais sobre todo esse curso, o link está aqui abaixo também na descrição do vídeo. E olha, e se tem um lugar para expandir a sua consciência e abrir sua mente, é neste canal, pois eu sempre trago algo que contribui para a sua e também para a minha evolução. Um grande e fraternal abraço ao ser divino que você é, assim como eu sou. Que tenha saúde para cumprir a sua missão de vida na totalidade. Que tenha sucesso em alcançar o seu propósito de vida. E que com a sua presença ajude a transformar correta e positivamente você e o mundo. Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.